Estamos estudando o livro de Salmos já há algum tempo. Nós começamos então a estudar a respeito dos salmos dos degraus, os salmos de peregrinação, e continuamos na sequência então estudando esse último bloco do livro de Salmos. Esdras compilou todos os salmos, ele pegou todas as músicas de louvor e adoração que era usada pela nação de Israel e organizou elas de uma forma que representasse os livros do Antigo Testamento, do Pentateuco. O primeiro bloco dos Salmos é referente, tem a ver com a ideia, com a mensagem, com o tema central do livro de Gênesis. O segundo bloco, o livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então esse último bloco que estamos estudando, ela tem uma mensagem muito parecida com aquilo que nós encontramos no livro de Êxodo. O livro de Salmos, ele eram músicas que eram cantadas pela nação de Israel em determinado momento. Existem vários tipos de salmos: salmos de adoração, de louvor, de contrição, de arrependimento, salmos que lembrava das promessas de Deus, que ele ia fazer vingar a nação de Israel, ele vingaria e libertaria a nação de Israel. Então parece até que são salmos que estão lançando maldições, mas simplesmente o salmista está lembrando que as consequências de alguém que vive afastado de Deus e é rebelde e é contra Deus, sofrerá retaliações do próprio Deus. Então nós estamos estudando o livro de Salmos, já cantamos um pouco sobre a mensagem, principalmente dos salmos que vamos expor hoje. O Fabiano leu para nós, e na leitura que você acompanhou com o Fabiano, você percebeu que nesse salmo há uma peculiaridade muito interessante. Os 26 versículos terminam com uma frase. Sempre vai falar alguma coisa a respeito do que Deus é, o que Deus fez, e depois vai mencionar a mesma frase. Essa frase vai se repetir. Então sempre falando a respeito do amor, da misericórdia de Deus. E aí nós encontramos a tese desses salmos. Devemos sempre dar graças a Deus. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. A palavra usada aqui como amor de Deus é a palavra Hesed, que é usada muito também no livro de Oséias. Ela representa o amor de Deus. Algumas vezes essa palavra é traduzida por misericórdia, amor ou por graça, mas ela se refere a esse amor contratual de Deus para com o seu povo. Deus fez alianças, Deus escolheu de forma soberana, sem antes desse povo, ou das pessoas, fazerem algo que encantasse Deus. E não somente por causa do que eles fariam no futuro, mas Deus soberanamente escolheu, não porque era um grande povo, era um povo famoso, mas Deus escolheu Abraão, e estava no meio de corrupção, de idolatria, mas Deus vai lá e chama Abraão e faz um pacto com ele, renova essa aliança com os descendentes de Abraão, e depois faz também uma aliança formando a nação de Israel, essa aliança que Deus fez então com Moisés. E essa palavra Hesed, ela significa um amor leal, lealdade. Deus decidiu, Deus escolheu o objeto do seu amor, e Deus decidiu fazer um contrato unilateral, só dependendo dele. Então esse salmo aqui vai nos incentivar a dar graças a Deus. Várias vezes vai aparecer a expressão deem graças a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Há uma sequência um pouco lógica. O salmista está lembrando daquilo que Deus fez com a nação de Israel. E essa tem uma singularidade, tem uma similaridade também com o que Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo para conosco. Vamos olhar como funciona esse salmo, o Salmo 136. Na primeira parte aí, o salmista ele fala para nós que Deus deve receber graças de nós, Deus deve ser adorado, e as misericórdias do Senhor duram para sempre, o amor do Senhor dura para sempre, porque Ele é bondoso. Você vai perceber que no texto que eu coloquei aqui, que você vai estar acompanhando a leitura, eu retirei essa frase, porque o amor do Senhor dura para sempre. Então, no final de cada versículo, lembre-se, aqui no texto que eu coloquei não tem, mas no final de cada versículo
tem então essa expressão, porque o amor do Senhor dura para sempre. O resto de Deus, ninguém pode abalar essa atitude soberana, esse propósito soberano, esse contrato soberano que Deus fez. Ninguém pode destruir isso. A partir do momento que Deus fez esse pacto com Adão, ali naquele momento que Deus estava fazendo esse pacto com Adão, as aves de rapina queriam atrapalhar, porque aquele pacto dependeria exclusivamente de Deus. E Deus fez as alianças com Davi, alianças incondicionais, e a nova aliança, a aliança da graça, do novo nascimento, ela é incondicional e depende da soberania, do poder, da capacidade, de tudo aquilo que a gente viu no Salmo 135. Então o Salmo 136 retira as ideias do Salmo 135 e lança para nós agora por que nós devemos ter essa disposição sempre de dar graças ao Senhor. Um coração que está disposto a dar graça, ser grato, desfruta de muitos benefícios no seu próprio corpo. A sua mente passa a desfrutar de uma alegria, de paz, de tranquilidade. Ela é mais disposta, ela elimina a inveja, elimina a angústia, a depressão, a ansiedade. Agora, um coração que é ingrato, ou não está disposto, ou não reconhece, não enxerga as razões por que deve dar graça, acaba acontecendo muitas coisas ruins, tanto na sua mente, no seu coração, no próprio corpo. Há um reflexo total na sua vida. É uma pessoa cobiçosa, invejosa, deprimida, sem alegria, porque nada a satisfaz. E quando alguém reconhece quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus fará, e deposita toda a alegria, toda a confiança, todo o amor na pessoa de Deus, então essa pessoa vive uma vida sem esses temores, esses sofrimentos que a vida de todo ser humano tem diante dessa nossa trajetória aqui na Terra. O versículo 1 então fala para nós, do versículo 1 até o versículo 4, o salmista fala que a gente deve dar graças a Deus, porque o amor de Deus dura para sempre, por causa daquilo que Deus é, como ser, como pessoa. E a ênfase aqui está que Deus é bondoso. Além de bondoso, tem outros aspectos aqui. Veja o que ele fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. A ideia aqui está mais relacionada ao caráter dele. Não é somente aquilo que ele faz, isso vai aparecer mais para frente. Mas Deus é bom, isto é, não existe nada de mal na pessoa de Deus. Mesmo que alguém receba algo que seja desconfortável, mas essa ação de Deus visa a bondade, visa o bem. É a mesma coisa quando um pai não atende um pedido de um filho, ou quando um pai disciplina o filho. O filho está recebendo algo que não é bom para ele, não é confortável, não é agradável, existem dores naquele momento, mas o pai está fazendo aquilo para que o filho não se desencaminhe e para corrigir, ou de repente aquilo não ser um problema para o filho. O pai que é inteligente, o pai que é sábio, o pai que é justo e é reto. Deus, Ele é totalmente sábio, infinito em sabedoria, em amor e bondade. Então o salmista fala que deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E no complemento da frase que eu retirei aqui, ele falaria o seguinte: porque a sua misericórdia, porque o seu amor dura para sempre. Segundo versículo, ele fala: deem graças ao Deus dos deuses. Não existe comparação entre o Deus verdadeiro e as invenções humanas. São as outras divindades que os seres humanos inventaram na busca da falta de Deus que sente, mas estão cegos. Deem graças ao Senhor dos senhores. Deus tem todas as autoridades sobre o seu controle, sobre as suas mãos, sobre a sua soberania. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas. Deus estabeleceu todo o ciclo natural das coisas quando criou. Mas Deus é capaz de interferir e agir e realizar maravilhas, coisas que é impossível de acontecer. O homem não consegue, Deus então consegue parar o sol, abrir mar vermelho, andar sobre as águas, multiplicar pães, curar
pessoas com enfermidades de nascença. Somente Deus antes criou tudo que era bom, viu Deus que era bom, e depois Deus é o único capaz de interferir na história, nos ciclos naturais da criação. Então o primeiro apelo do salmista aqui, o primeiro incentivo do salmista é dizer para nós: deem graças a Deus, porque Deus é bom, Ele é bondoso. Em seguida, o salmista traz uma relação dessa história. Quando Deus criou o homem e a mulher, depois de Deus ter criado finalmente tudo, Ele falou: viu Deus que era muito bom. Aí prova a qualidade, a inteligência de Deus. E nós vimos então que o salmista nos exorta, nos incentiva para louvarmos a Deus, para darmos graças a Deus por causa da sua bondade. Em seguida, o salmista traz para nós a ideia: nós devemos abrir os olhos e louvar a Deus por causa que Ele é Criador. E além de tudo, como falei domingo passado, alguns atributos de Deus só pertencem à pessoa dele. A sua onipotência, a onipresença, a onisciência. Mas outros atributos Deus quer que Deus compartilhe conosco. Ele nos criou com essa capacidade. Então nós podemos também sermos criadores. Nós criamos música, nós criamos artes, nós criamos máquinas para trabalho, facilitar o trabalho. O ser humano ele é inventivo. Um cria e ele consegue colocar de tal forma que o outro possa usar e o outro possa realizar aquela melodia. Mas o atributo principal é a criação, é a multiplicação humana. Quando o amor entre um homem e uma mulher passam na coabitação, gera um outro ser, segundo aquela linhagem que Deus estabeleceu, o ciclo normal da vida, e ali esse ser passa também a ser autônomo. Essa é algo fantástico que Deus compartilhou dele para conosco. E ao mesmo tempo nós percebemos que tudo aquilo que Deus criou, além de bonito e de belo, e tanto ato da criação, poderia ser simplesmente um ato de reprodução da espécie, simplesmente um fato de você se alimentar para manter o ciclo natural da vida. Mas não. Além disso, Deus colocou em nós a capacidade de termos prazer nisso, se deleitarmos nisso. Não somente comemos, mas achamos bonito a comida e também nos saboreamos aquilo com muita alegria. Isso é algo espetacular de Deus, que Ele nos fez dessa forma. E veja aqui o que o salmista então comprova a respeito nesses versículos. Deem graças àquele que criou os céus com muita inteligência, com muita sabedoria, com muita habilidade. A impressão aqui é que parece que o salmista não encontrou uma palavra para descrever essa capacidade que Deus tem ao criar algo fantástico e de forma fantástica. Não somente o meio, mas o resultado é fantástico. E além disso, existe prazer no processo da criação. É o que vemos Deus criando o mundo. Todos os dias que Deus criava, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus é um Deus de prazer, de alegria. E compartilha isso conosco. Dá também para nós essa capacidade de nos alegrarmos em exercermos aqueles atributos que Ele compartilha conosco. No versículo 6 ele fala: deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Que habilidade, que capacidade, que inteligência. Deem graças àquele que fez as luzes celestes. A ideia do cosmos, dessa palavra é a ideia do cosmético, isto é, Deus embelezou a criação com as estrelas que governam. E além das estrelas, o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governarem a noite. É muito triste que na atualidade nós estamos voltando os nossos olhares simplesmente para aquela tecnologia que nos faz abaixar a cabeça e ficarmos ali direto. São tecnologias que nos ajudam, facilitam o nosso trabalho, mas muitas vezes elas nos atraem, nos prendem, que os nossos olhos não são capazes de olhar mais para o céu, para as estrelas, para a natureza.
e vamos para lugares onde a natureza só existe a natureza, e de repente estamos presos a uma tecnologia. A tecnologia também traz muitas coisas bonitas a respeito de outros lugares para nós admirarmos, mas algumas vezes ela nos priva e ela nos impede de vermos então os resultados dessa capacidade, dessa ação de Deus, dele ser criador. Mas nós sabemos que Deus criou tudo isso com muita inteligência, com muita habilidade. Mas na história nós percebemos que por causa do... E Deus deu, né, toda a criação ao domínio do homem. Deus compartilhou uma soberania mediada. Deus deixou o homem soberano sobre toda a criação. Deus era o único soberano, mas ele compartilhou essa soberania. Ele deu ao homem uma soberania mediada. E o homem usou mal. O homem pecou. O homem quis viver independente, quis ser autônomo, achando que poderia ser igual a Deus. Recebeu consequências tristes na sua vida e na história dos seus descendentes. Então a criação, por causa do pecado do homem, entrou em maldição, no estado de maldição. Então a criação até hoje geme, angustiada, e Deus ainda com a sua graça e misericórdia, preservando e não deixando que os efeitos do pecado pudessem trazer tantos problemas resultantes ainda dessa ação do homem. Essa criação tão bonita que Deus criou, o cosmos, o mundo marítimo, o mundo terrestre, as flores, os lugares, nós admiramos. E o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, desde uma criança até um adulto, nós vemos ali o reflexo da imagem de Deus, uma pessoa com inteligência, um indivíduo capaz de viver a sua própria vida e ter uma direção, não por instintos, mas por livre agência. Então nós vemos essa maravilhosa ação de Deus em criar tudo isso, mas tudo isso, por causa do pecado do homem, entrou num estado de condenação e de maldição, e está gemendo, toda a criação geme por causa do pecado que entrou na humanidade. Mas Deus não desiste, ele se torna o Redentor. E olha o que o salmista fala aqui, nos exorta: deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios, os unigênitos, os primogênitos. Ele tirou Israel do Egito, agiu com mão forte e braço poderoso. Deem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio, fez Israel atravessar o mar vermelho a salvo, mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. É estranho. Como dar graças porque Deus matou os filhos mais velhos, os primogênitos dos egípcios? É bem estranho isso. Como que eu posso dar graça? Mas Deus ali no Egito abençoou muito o Egito. Deus, por causa de José ter ido para o Egito e o faraó ter nomeado ele como segundo governador, com a sua sabedoria, com o seu temor a Deus, José transformou o Egito na potência mundial. E o Egito, não se interessando por Deus, ali com a presença de José, e José trouxe seus parentes, era uma família pequena, mas em 400 anos se tornaram um grande povo. Mas o Egito, na sua cegueira espiritual, buscou outros deuses. Não quis saber do Deus da nação de Israel. E pelo contrário, desprezava, escravizou e rejeitava o Deus único da nação de Israel. Então Deus vem tirar a nação de Israel, e antes de tirar, Moisés vai ao faraó, ordenando que deixasse o povo sair. Todas as vezes que Moisés vai, o faraó não deixa, impede, porque ele é soberano. Por causa disso, Deus ordena então que Moisés avisasse que haveria uma praga. Cada praga, ela ia contra o poder de um dos deuses, ou mais deuses, dos egípcios. Faraó então começava a pensar em libertar, mas Moisés retirava a praga, mas em seguida ele impedia. As 5 primeiras vezes, Faraó endurece o seu coração. Por causa desse critério, por causa dessa regra que Faraó estabelece no seu coração, as próximas
5 vezes. É Deus que vai endurecer o coração de Faraó. Ele perdeu a chance de reconhecer a glória de Deus. Por causa disso, Deus destrói o Egito. A nação de Israel, que confiou em aspergir o sangue na porta, os seus primogênitos foram salvos. Mas os primogênitos egípcios não foram salvos, foram derrotados. E Faraó, então, persegue a nação de Israel, depois da nação de Israel ter saído do Egito. E todo o seu exército é destruído no Mar Vermelho. Deus redimiu o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Aí José vai para o Egito, se torna escravos. Aquela criação de Deus no livro de Gênesis, que termina num caixão, no livro de Êxodo começa com redenção, com perseguição. O livro de Êxodo fala sobre redenção, e no final nós vamos ter a presença de Deus no meio do povo, quando Deus traz o tabernáculo. Então Deus deve ser louvado, porque Ele faz uma aliança com o seu povo. Ele criou tudo bem, tudo certinho, tudo bonito. O homem pecou, trouxe consequências, mas Deus vai lá e redime esse povo, liberta, destrói aquele que escravizava, aquilo que prendia o seu povo, aquele que tinha aliança. Então deem graças a Deus, porque Deus destruiu o inimigo que era contra nós. Tudo que era contra nós, o povo de Deus, Deus destruiu com mão forte e libertou o povo para uma caminhada no deserto. E a coisa mais impressionante é que no deserto árido, mesmo o povo avaliando que Deus não era capaz de dar vitória, que Deus não era capaz de levar o povo a conquistar a terra prometida, então mesmo assim Deus faz com que o povo fique então ali no deserto e sendo cuidado no deserto. Deserto muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, mas o salmista nos faz lembrar: deem graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Como pastor que protege dos inimigos, leva para os lugares onde há comida, há água, Deus guiou o seu povo. E ele fala assim: deem graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Deem graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. A nação de Israel estava caminhando durante 40 anos ali no deserto, porque não acreditaram que Deus podia vencer os inimigos na Palestina. E ao estarem 40 anos ali, muitos inimigos grandes atacavam a nação de Israel. Deus os protegia como pastor. Ele matou reis poderosos que atacaram. Ele matou Seom, rei dos amorreus. Ele matou Og, rei de Bazã. Como pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, leva para lugares onde há água, onde há comida, e o pastor reúne as ovelhas num lugar onde há somente que tem a saída para as ovelhas, e o pastor deita ali nesse lugar, ele é a porta do lugar onde as ovelhas ficam. E ele defende contra os animais, defende contra os inimigos que querem destruir o seu povo. Então Deus foi o pastor da nação de Israel. Ele suportou o pecado da sua criação, ele redimiu o seu povo e ele pastoreou, levou o seu povo a ser alimentado. Durante a noite havia uma coluna de fogo, durante o dia havia uma sombra. Eles precisavam de água, Moisés feria a rocha, a água saía. Eles precisavam de comida, Deus mandou o maná. Eles reclamavam ainda, Deus mandava codornizes. Deus cuidando do seu povo. E ali no deserto Deus deu liderança, Deus deu a sua palavra, Deus deu orientações para como a nação de Israel deveria se organizar e viver entre si. Todas as regras de como eles deveriam resolver os seus problemas, manter a santidade. E quando acontecesse alguma doença, algum pecado, como eles deveriam resolver isso o mais rápido possível. Então Deus deu toda essa capacidade para eles viverem ali 40 anos no deserto. E as sandálias não se estragaram, as vestes não se gastaram, e Deus os manteve ali. Mesmo em alguns momentos de disciplina, por causa da rebelião, da reclamação do povo, Deus agia com muita graça e muita bondade. Então o salmista pede
aqui para o povo de Deus lembrar desses momentos. Deus agiu como pastor, Ele cuidou de nós da forma que nós precisávamos. Deem graça àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Nossa vida é um deserto. Nós estamos caminhando a uma vida onde mana leite e mel. E enquanto estivermos no deserto, nós precisamos de proteção, nós precisamos de direção, nós precisamos de cuidado. E o nosso coração pode, muitas vezes no deserto, reclamar. Então o salmista pede para que nós não cometemos os mesmos erros da nação de Israel lá no deserto. Deem graças, porque o amor do Senhor dura para sempre. E aqui é uma foto, então, do que poderia ter sido esse momento do arraial. 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos, ou mais, estavam perfeitamente agrupadas, cada tribo no seu lugar, e o tabernáculo no meio. E ali em cima do tabernáculo, a glória do Senhor se manifestava em coluna de fogo. Durante o dia, então, uma nuvem para amenizar o calor e proteger. E essa coluna de fumaça, o fogo, ele levantava acampamento e guiava o povo para um certo lugar, e quando ela parava, então o povo fazia a sua mudança, se organizava e passava a viver ali algum tempo. Deus direcionava o povo da forma que Ele queria para o bem do povo, defendendo o povo e dando vitórias para o povo. Mas o salmista continua. Ele fala que deem graça ao Senhor porque Ele guiou o seu povo no deserto, porque Ele é um Deus provedor, Ele é bondoso, Ele é criador, Ele é redentor, Ele é pastor, mas Ele é provedor. Olha o que o salmista fala assim: Ele entregou a terra desses reis como herança. Sim, como herança a seu servo Israel. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, livrou-nos de nossos inimigos, Ele dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus. O salmista lembra aqui que é sobre aquelas derrotas, sobre aqueles reis. Deus libertou os reis porque esses povos tinham tomado a terra prometida que Deus tinha dado para Abraão. Então agora eles não quiseram sair, eles guerrearam contra a nação, e aí Deus dá novamente, através de Josué, conquista aquela terra, para que eles pudessem morar ali e cumprir a aliança abraâmica que Deus falou que daria aquela terra para eles. Deus então provê tudo aquilo que é necessário para o povo, aquela terra que agora ia ser muito leite e mel para o povo. Deus proveu aquilo que era herança, aquilo que Ele tinha prometido. Deus não tirou um povo que era dono, não, eles eram invasores, eles usurparam algo que era dos descendentes de Abraão. E Deus, então, no versículo 23, fala, Deus se lembrou de nós em nossa humilhação. Naquele momento de sofrimento, naquele momento que eles estavam sendo zombados, muitas vezes eles pecavam e se afastavam de Deus e se tornavam escravos. Clamavam a Deus e Deus se lembrava da humilhação que eles tinham. Talvez ela aqui também está pensando, ao escrever esse salmo, da humilhação que eles tiveram bem depois no cativeiro babilônico. Talvez essa parte aqui do salmo também se refira ao cativeiro babilônico, porque os salmos foram organizados depois do cativeiro babilônico, que lá na Babilônia eles choravam à beira dos rios da Babilônia, e Deus se lembrou e libertou eles quando Daniel estava orando, clamando, intercedendo, colocando seu coração diante de Deus com arrependimento, mesmo não tendo cometido nenhuma falha. Daniel foi ouvido e recebeu então muitas diretrizes a respeito de como Deus ia organizar a história, como que estava tudo organizado nas mãos de Deus. E aqui no versículo 25 fala que Deus dá alimento a todos os seres vivos. Aqui é a graça geral de Deus. Deus colocou ciclos na natureza para que a natureza pudesse alimentar todos os homens. Mas todos os homens não reconhecem que isso provém de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, devemos todo dia, a todo momento, reconhecer de onde vem a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa estabilidade, e quem nos sustém em suas mãos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Por isso, deem graças
ao Deus dos deuses. O que nós vimos hoje é que tudo isso converge para a cruz de Cristo. Deus criou o homem se rebelou, Deus redime o homem, Deus pastoreia o homem, Deus provê aquilo que o homem precisa. E o que mais nós precisamos, a nossa maior necessidade, aconteceu ali na cruz e no túmulo vazio. Jesus Cristo doou a sua vida para que Deus nos alimentasse com vida eterna. Aquele que crê no sacrifício de Cristo recebe a vida eterna. É justificado, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. O que nós vimos hoje é que devemos sempre dar graças a Deus. Por quê? O amor de Deus dura para sempre. Ele é bondoso na toda a sua criação e como Criador. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Criador. Então ele tem o direito sobre tudo. Ele deu livre agência para o homem, deu uma soberania mediada que o homem perdeu no Jardim do Éden. Hoje Satanás é o usurpador, ele é o príncipe desse século, mas a cruz, ela condenou Satanás, o mundo, nos condenou e destruiu a morte, destruiu o poder da morte e do pecado. Nós estamos encaminhando então para a consumação. Nós já tivemos o perdão, já fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados na volta ou quando encontrarmos em Cristo após a nossa morte. Então Deus é o Criador, Ele detém todo o direito de soberania sobre todas as coisas. Ele é o Redentor e Ele redimiu a nação de Israel e redimiu a humanidade na morte e ressurreição de Jesus. E Ele está redimindo no momento que todo aquele que ouve a mensagem da cruz reconhece que é pecador, reconhece que está perdido e que se não crer em Jesus não vai ter um destino eterno com Deus, mas sim um destino de julgamento e sofrimento. Essa pessoa que crê no sacrifício de Cristo, se arrepende e entende que Cristo morreu por ela, Deus a justifica. Então Ele redime essa pessoa. E aí Deus passa a ser o pastor dessa pessoa, guiando, dando direção, dando um propósito de vida, dando um caminho para que possa andar e glorificar a Deus, juntamente com o povo de Deus hoje. E Deus então se torna o provedor, nos alimenta e vai dar tudo aquilo que nós precisamos, e já deu, para que cheguemos à vida eterna e vivamos a vida eterna. Diante disso, o salmista não conseguiu expressar com todas as suas palavras aquilo que Deus é. Por isso que ele repete 26 vezes, porque o amor do Senhor dura para sempre. E nós devemos então, por todas as razões, darmos graças ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé. Lamentações 3 fala para nós. Eu gostaria então de usar alguns versículos para apoiar essas ideias do salmista. Olha que Jeremias, no momento em que a nação de Israel tinha ficado sobre um sítio, um cerco do inimigo, aonde eles tinham perdido a esperança, aonde eles lamentam por todo o sofrimento que eles estão passando por muitos tempos. As mulheres, as mães viam seus filhos mortos e não tinham mais o que comer, acabavam comendo os próprios filhos e a própria placenta que deu a vida àqueles filhos. O versículo 21 fala o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias não tinha nada naquele momento que pudesse dar esperança, mas ele fala: eu quero chamar aqui para minha mente, minha cabeça, aquilo que me pode dar esperança. Jeremias está chorando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é outra expressão para a misericórdia, para o amor, para a palavra hesed. São palavras que tentam trazer para nós o que é o significado dessa palavra hesed, que é o amor fiel de Deus. Então Jeremias escreve aqui que somente eu me lembrando quem Deus é e aquilo que Deus faz, eu dou graças a Deus, mas ao dar graças a Deus eu alimento a minha esperança, porque por causa das misericórdias nós não somos consumidos, e as misericórdias não têm fim, elas se renovam e elas são grandes.
Como não ficar alegre? Como não dar graças diante disso? Jeremias também continua: a minha porção, isto é a única coisa que eu tenho, é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aqui a ideia é tranquilidade. Eu busquei no Senhor, eu conheço o Senhor, eu sei quem Ele é, eu busco Ele, eu espero a salvação dEle e descanso. Descansa a minha alma, que espera em Deus. Qual a conclusão? Uma frase que nós podemos ver sobre todos os salmos, aplicando aos nossos dias: deem graças ao Senhor, porque enviou seu Filho Jesus Cristo para ser oferecido em sacrifício para a remissão dos nossos pecados, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus enviou o seu Filho, que se encarnou e foi oferecido como sacrifício para a remissão dos nossos pecados, e todo aquele que nele crê será salvo. Esse é o máximo, é o clímax do amor fiel de Deus. O salmista ainda não tinha presenciado isso, mas nós podemos acrescentar isso nesse salmo. Esse é o resumo do Novo Testamento, e isso reflete a totalidade do amor de Deus. E ainda estamos aguardando o cumprimento dos propósitos de Deus, da consumação de Deus, onde Ele vai nos glorificar, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e glorificados, e viveremos para sempre com o Senhor. O mal será extirpado, a morte não existirá, a luz se envergonhará, o sol se envergonhará da luz do Senhor. Deem graças. Por isso que a eternidade vai ser momentos de louvor contínuo, porque nós conheceremos quem realmente Deus é. Mas nós podemos já conhecer, nós estamos conhecendo um pouco daquilo que Deus é e aquilo que Deus já fez. O salmista trouxe essa lista para nós, e nós agora, vivendo já 2000 anos após a morte e ressurreição de Cristo, podemos dar graça, porque Ele tem transformado vidas, principalmente a minha vida. Romanos, então, Paulo, depois de escrever as verdades sobre os resultados da morte de Cristo, então Paulo ele extravasa de alegria, ele fala: dou graças ao Senhor, ele faz um momento de louvor assim, entusiasmado, eufórico. E ele escreve então Romanos 8, 38, 39, e ele fala: eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado, exposto, visto em Cristo Jesus, nosso Senhor. E podemos acrescentar ao que Paulo escreveu: porque o amor de Deus dura para sempre, porque a fidelidade de Deus dura para sempre, porque a misericórdia de Deus dura para sempre, porque a graça de Deus dura para sempre e para sempre. O que isso transforma a nossa vida? Isso transforma tudo. Isso é capaz de eliminar toda tristeza, todo desespero, toda ansiedade, todo medo. Nós estamos com medo de uma doença, mas muitos de nossos irmãos foram aterrorizados com leões, com animais ferozes, com crucificação, com fogo. E eles glorificavam, eles davam graças, porque Deus estava ali do lado deles. Eles simplesmente estavam passando por um momento triste, mas que a glória e a presença do Senhor estaria para sempre a partir daquele momento. Como é bom trazer à memória
esses fatos. Como é bom se lembrar que Deus é Criador, Ele é bondoso, Ele é Redentor, Ele é protetor e Ele é provedor. Porque quando fazemos isso, quando trazemos a nossa memória, nós acabamos tendo esperança, a esperança nossa aumenta e nós somos capacitados a dar graças a Deus.